E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais de como a gente deve utilizar o Lucid e qual é o nosso modelo padrão de mapa de processo. Então esse vídeo junto com o guia de utilização do Lucid vão servir como material de apoio para ser consultado sempre que necessário. Então essa aqui é a tela inicial do Lucid Chart, que é o software online que a gente utiliza para a confecção dos nossos mapas. Basta a gente estar logado no Chrome e vir aqui em SyncAmplitude Google, que ele já vai automaticamente se conectar ao seu Gmail. Então essa é a tela inicial. Aqui a gente tem todos os nossos processos que estão armazenados na nossa conta. E aqui a gente tem uma coisa ruim, que é o limite de somente 5 documentos. Mas aí a gente vai falar como deve ser feito certinho. Então para criar um novo documento a gente vem aqui nesse mais documento e ele vai abrir a tela para a gente começar a fazer o nosso mapa. Então essa aqui é a tela e a gente tem que, antes de começar, fazer algumas coisas. A primeira delas é configurar a nossa página. Então aqui do lado direito a gente tem esse iconezinho aqui de Page Settings. Então a gente vai vir aqui, aqui no Page Size, em vez de Letter, carta, a gente vai colocar em Custom. Então vamos deixar personalizado o tamanho que a gente quiser. E nas margens a gente vai colocar aqui 0,5, beleza? Agora a gente vai vir aqui no botão, no menu superior, em View, em Grid, a gente vai deixar ticado o Show Grid. Então caso o seu não estiver aparecendo as grades, a gente vem aqui e seleciona. E também a margem. Então a gente vem aqui em View, Margens. Se não tiver selecionado a margem, não estiver aparecendo, vem aqui e coloca para aparecer. Então esses dois recursos vão nos auxiliar na hora de a gente fazer colocar os objetos e tudo mais. Aqui do lado esquerdo a gente tem todas as opções de formas que a gente pode utilizar. Então a gente vai selecionar somente aquelas que serão úteis para o nosso trabalho. Então a gente vem aqui em More Shapes. A gente vai deixar selecionado somente o Default, o Flowchart Shape. Então esse Geometric a gente não precisa. Esse Flowchart ele tem duas subcategorias, então a gente vai utilizar também. E aqui em Business a gente vai selecionar esse BPMN 2.0, que é o principal que a gente vai utilizar. Beleza. Então aqui agora do lado esquerdo estão todas as formas que a gente pode utilizar. Então para começar, a gente tem que pensar, para começar a colocar os objetos, pensar nas macroetapas do meu processo. Ou seja, aquelas etapas que são maiores e que vão englobar determinadas microetapas. Cada macroetapa dessa vai ser reproduzida no mapa em forma de lane. Então aqui nos containers a gente tem esse objeto que chama swim lane. Então vamos começar. Basta arrastar isso aqui para cá. Essa vai ser a minha macro etapa 1, por exemplo. A gente tem a opção também de colocar essa aqui, que se chama o pool, né? Que ele vai, tá vendo que aqui também tem as lanes. A diferença é que aqui o nome do meu objeto, a minha piscina, ele fica do lado esquerdo e não em cima, e as lanes ficam para dentro, tá vendo? Então para ficar num formato mais legal, a gente não vai utilizar esse aqui. Por que isso de pool e lanes? Então a gente fala que as macroetapas do processo são as raias, e o processo como um todo vai formar a minha piscina. Então beleza, a gente colocou uma lane aqui que é a minha macroetapa 1. Então para identificar a minha piscina, que vai ser o meu processo, eu venho aqui nesse objeto, no pool, white box, vou colocar ele aqui. Então aqui eu vou colocar o nome do processo. O nome desse processo, ele deve estar em negrito, tamanho 14. Beleza? Então a gente vem aqui, basta clicar no objeto que dá para aumentar o tamanho, tá vendo? Então a gente coloca aqui, deixar alinhado. Uma coisa muito importante é sempre deixar os objetos alinhados uns com os outros. Então aqui, ó, a gente colocou a nossa margem justamente para isso. Então a gente vai começar aqui desse canto superior esquerdo e vai terminar no outro canto aqui. Então vamos deixar os objetos sempre alinhados. Tá, mas meu processo não tem só uma macro etapa, como é que eu faço? Clico aqui
abinha aqui nessa macro etapa, e vai aparecer uma engrenagemzinha que vai abrir essa tela aqui. Então aqui eu tenho a opção de colocar o tanto de lanes que eu quiser. Então vamos colocar 3, por exemplo. Então aqui, essas lanes são o número de macro etapas que o meu processo tem. Então, por exemplo, execução, planejamento, execução e finalização. 3, beleza. Então aqui, macro etapa 2. E aqui, macro etapa 3. Fechou? Beleza, então a gente tem as nossas N's e a minha piscina já estão definidas. Como é que eu faço para começar as etapas do meu processo? Eu tenho esse círculo aqui que chama Start Event. Então, claramente a gente começa com ele, Start. Então aqui, início. Vale lembrar que um processo, ele vai ter início, pode ter início de várias formas. Pode ser por demanda, por necessidade, isso vai variar de processo para processo. Além disso, um processo também pode ter duas possibilidades de início. Então a gente vai indicar isso também. Basta colocar duas caixinhas dessas. Para indicar o início, então a gente seleciona o objeto e vai pintar ele de verde. Então clica aqui nessa latinha de tinta e seleciona esse verde aqui do meio, que o código é 7AB648. Isso vai indicar o começo do meu processo. Percebam que quando a gente passa o mouse sobre ele já aparecem essas 4 bolinhas rosas. Então basta a gente clicar numa delas e arrastar, que ele vai gerar a minha seta e já vai me dar a opção para continuar o meu desenho, colocar o meu próximo objeto. Então essa caixinha aqui, que ela se chama Choreography, e ela tem esses 3 campos, ela vai ser a principal caixa que a gente vai utilizar e nelas serão colocadas as nossas etapas. Então ela tem 3 campos para serem preenchidos. Primeiro aqui em cima a gente vai colocar o prazo, ou seja, quanto tempo eu vou demorar para realizar essa tarefa. Na do meio eu vou colocar a minha etapa em si, e embaixo eu vou colocar o responsável por realizar essa tarefa. Pode ser que tenha mais de um responsável, um trabalho em conjunto entre 2 departamentos, ou 2 pessoas ficaram responsáveis para isso. Então a gente basta clicar aqui, vai aparecer a engrenagemzinha, e aqui em Fields eu posso aumentar e colocar o tanto de fields que eu quiser. Então aqui eu posso colocar o tanto de responsáveis que me for necessário. Beleza? Dando continuidade, então, deixa eu colocar a próxima caixa. Então, prazo, etapa 2, responsável. Uma coisa importante que a gente deve prestar atenção para não ficarem essas setas desse jeito, tá vendo? Tortas assim, meio zoadas. Então, sempre deixar as setas retinhas e os objetos alinhados, tá vendo? Então, ele até mostra aqui as polegadas certinho, então deixar as setas sempre retas, porque isso contribui para o visual do meu processo, né? Tá, então vamos supor que chega numa determinada etapa e eu preciso tomar uma decisão. Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso avaliar se isso é realmente necessário. Então eu preciso indicar isso aqui também. Então eu vou vir aqui no flowchart, tá vendo que tem esse losango aqui que chama decision. Então eu vou arrastar ele para cá. Essa caixinha ela vai indicar a minha tomada de decisão. Dentro dela, sempre deve conter uma pergunta, a qual a resposta é sim ou não. A gente arruma o tamanho aqui certinho, a linha deixa retinho, beleza. Então daqui, quando a gente puxa as setinhas, a gente sempre vai ter que sair com 2 opções. Então, por exemplo, uma para cá, caso a resposta dessa pergunta seja sim, e uma caso a resposta seja não. Então, por exemplo, vou pôr um não aqui. Daí basta a gente clicar 2 vezes em cima, colocar em português, né? Sim. E vamos supor que aqui, caso a minha resposta seja sim, eu vou partir para a minha etapa 3. Etapa 3. Opa, aqui é prazo. Desculpa. Beleza. Então aqui, por exemplo, isso é realmente necessário? Então caso seja, eu vou partir para o sim, eu vou para a minha etapa 3, vou continuar. Caso isso não seja necessário, então eu volto para a minha etapa 2. Beleza? Isso é muito comum em vários processos. Então, lembrar que aqui é uma pergunta de sim ou não e vai sair com 2 opções. Então, dando continuidade aqui,
vem, prazo, etapa 4, responsável. Outra opção que a gente tem é uma etapa ser facultativa, ou seja, o meu processo ele pode acontecer ou não, independente se essa etapa for realizada. É uma etapa que ela é um incremento, então mesmo se ela não for realizada, o meu processo vai ser concluído, e se ela for realizada, ele também vai ser concluído. Então a mesma coisa, a gente utilizar essa caixa, e aqui então eu vou colocar a minha etapa facultativa, responsável. Como que eu indico então uma etapa facultativa? Eu seleciono, deixar a linha retinha aqui, tá vendo que aqui já bugou também, deixar certinho. Então eu clico no objeto, venho aqui na latinha de tinta e pinto com esse verde, só que agora não o verde do meio, esse mais clarinho. Então quando eu vi uma caixinha dessa pintada de verde claro, então quer dizer que essa etapa é facultativa, beleza? Vamos supor então que agora a gente tem outra tomada de decisão. Aqui, decision, outra pergunta, né? Então lembrando, a gente sempre tem que sair com o sim e o não. Então a gente arrasta puxa duas setas, assim, e percebam que a gente pode puxar a seta de qualquer um dos lados. Então se eu quiser puxar daqui, qualquer lado dá certo. Muito cuidado, porque justamente nessa hora que a gente puxa duas setas, que as linhas se perdem. Então, uma coisa que não pode acontecer, por exemplo, é caso isso aqui volte pra cá e isso aqui, por exemplo, venha pra cá. Tá vendo? As linhas ficarem sobrepostas, isso não pode, porque compromete o fluxo das informações. Então a gente sempre tem que trabalhar com a melhor forma de colocar os objetos, entendeu? Então vamos supor, aqui a gente pode puxar esse ES aqui pra cima, colocar ele aqui e aqui. E o não vem aqui pra baixo, por exemplo. Então, 2 cliques, muda pra sim. 2 cliques, muda pra não. Beleza, então. Vamos finalizar o nosso processo. A gente coloca, então, mais uma caixa de coreógrafo. Opa. Tá vendo? Aqui também, ó, ficou grudado, então não pode. Então a gente arrasta pra cá. As linhas terem esse degrauzinho até tudo bem. O que não pode por exemplo, a linha ficar torta assim, sabe? Tipo, muita discrepância e uma sobrepor a outra, esse tipo de coisa. Então aqui a minha etapa prazo, né? Etapa 5, responsável. Beleza, então tenho 5 etapas no meu processo, 3 macro etapas, vou finalizar. O que eu faço? Arrasto a setinha normal e eu vou colocar esse círculozinho aqui agora. Lembra que o primeiro indicava Start Event e esse aqui indica End Event. Então aqui vou colocar o fim. E para indicar o fim, vou selecionar e pintar ele de vermelho. Então esse vermelho aqui do meio, C92D39. Então aqui eu tenho o fim do meu processo, beleza? Tá, agora pode ser que a gente vai utilizar ou vai produzir documentos em determinadas etapas do meu processo. Então eu preciso indicar isso também. Então eu vou aqui, pego esse data object, coloco aqui. Por exemplo, a minha etapa 1, então eu vou utilizar uma planilha. Eu preciso utilizar uma planilha para que essa etapa seja concluída. Então eu pego aqui esse data object e vou colocar aqui, planilha. E aí a gente tem duas opções para um data object, ele ser input ou output. O input é quando o objeto ele é utilizado nessa etapa, então ele está entrando no processo para ser utilizado, que é o nosso caso agora, da planilha. Eu vou utilizar ela, então eu venho aqui, coloco o input e eu vou enumerar. Então, coloquei 1 aqui, beleza?
E vamos supor então que na minha etapa 4 eu vou produzir um relatório. Então, como eu vou produzir uma coisa que vai ser gerada no meu processo, ela é output, porque ela está saindo. Então, como aquele foi o nosso primeiro, aqui a gente coloca o 2. Beleza? Para deixar isso mais certo, a gente clica sobre o objeto e send to back. E aqui também, send to back, para não ficar em cima da caixa. Tá vendo que aqui ó, ficou grudado, ficou em cima da linha e tal. Então a gente precisa arrumar isso. Então vamos aqui ó, selecionar tudo aqui, colocar no meio, bonitinho assim. E aqui a mesma coisa. Selecionar aqui e pronto. Essa raia aqui também, ó, tá vendo? Tá sobrando espaço aqui, então a gente pode dar uma diminuída. Sempre atentar esses detalhes para deixar o processo certinho. Aqui ó, nossa linha ficou torta, então vamos arrumar ela. Aqui também. Fechou. Então eu tenho o documento 1 e o documento 2. Um é input, o outro é output. Então eu preciso identificar quais são esses documentos. O que eu faço? Opa. Zoom aqui. Então, para identificar esses documentos, venho aqui, seleciono a caixa das macroetapas e vai aparecer essa engrenagem aqui. Então, eu vou adicionar mais uma lane extra. Então, se meu processo tem 3 macroetapas, eu vou adicionar 4. Por quê? Essa última aqui, ela vai funcionar como legenda. Então, aqui eu vou colocar a legenda dos documentos que eu utilizei. Posso deixar ela pequena, assim, beleza. Então, eu utilizei 2 documentos, né? Então, eu vou colocar aqui 2 documentos. O 1 e o 2. Certo? Vou abaixar aqui um pouquinho. E aí eu preciso escrever, então, eu venho aqui no standard e puxo uma caixa de texto. Então aqui a gente utiliza uma planilha geral, né? E eu vou colocar também entre parênteses aonde esse documento ele está disponível ou ele vai ser armazenado. Então, por exemplo, essa planilha está no Drive. Então coloco aqui o nome do documento e onde ela está disponível. Essa é a minha legenda. Faço a mesma coisa aqui. Então aqui a gente vai fazer um relatório, né? O meu documento é um relatório. Então eu vou armazenar ele no Dropbox. Vou colocar. E é isso. Então é basicamente assim, a estrutura geral do mapa. As swim são as macroetapas. A pool, que é o nome do meu processo, a minha piscina, que vai dar característica a toda essa. Os objetos de início e fim, as caixinhas das etapas, a de tomada de decisão e os de documentos, beleza? Aqui ó, a gente pode arrumar aqui para esse não ficar em cima também. Diminuir um pouco essa macroetapa aqui. Aqui. Beleza. Para identificar que esse é o mapa da Biotech Junior, o que a gente faz? Bem aqui embaixo tem uma opção de Other Images. Então vem aqui nesse mais e a gente vai adicionar uma parte do nosso logo como marca d'água nesse objeto, nesse mapa. Então a gente coloca ele aqui no canto inferior esquerdo. A gente coloca num tamanho médio, né, que pegue até a metade assim do nosso mapa. E aí clico com o botão direito e send to back, para não ficar na frente dos objetos, beleza? Então é isso, essa é a estrutura geral do mapa. Daí antes de salvar, o que a gente tem que fazer ainda? Revisar. Por quê? Para ver se não tem nenhuma etapa errada, se não está faltando nada, se os prazos estão corretos, se os responsáveis estão corretos, se eu não tenho nenhuma sobreposição de linhas, se os meus objetos estão todos alinhados certinho. E outra coisa importante é manter o fluxo das informações. Então percebam que na macroetapa 1 a gente começou da esquerda para a direita. Então na de baixo a gente vai da direita para a esquerda. Tem que manter esse zigue-zague para ter um bom fluxo de informações.
Então beleza, vi que está tudo certo, revisei, não tem nenhum erro, eu vou salvar. Como que eu faço? Venho aqui em cima, em File, Save As, opa, desculpa, Save não, File, Download As, aqui, PDF, PDF, então faço download, e aí ele vai gerar o meu arquivo. Então, vou ter o mapa em PDF, que vai ter essa cara aqui, tá vendo? Ficou bonitinho, ficou com espaçamento de margem igual em todos os lados, todos os objetos estão alinhados, as linhas estão retinhas, a margem e as grades elas não aparecem quando a gente salva em PDF, né? E fica aqui a marca d'água certinho sobre o meu processo, sobre o meu mapa. Então tá, salvei em PDF, daí envia para qualidade vai avaliar, se não tiver nada certo, não tiver nada errado, é só salvar no Drive. Outra coisa, é bom, antes de salva em PDF, mas deixa o arquivo aqui editável no Lucid, porque caso seja necessário fazer alguma correção, ele vai estar aqui para editar, então não apaga ainda, beleza? Então, se tiver tudo certo, é só salvar o PDF no Drive e é isso aí. Deixa eu só abrir aqui um exemplo para mais complexo, um mapa maior, pra gente visualizar no geral como é que ele fica. Então, um mapa de treinamentos, por exemplo, que está aqui no nosso Lucid. Tá vendo, ó, a gente já encontrou um erro aqui, ó, tá torto, então vamos arrumar essas setas para elas ficarem alinhadas. Tá vendo aqui o meu processo, ele começou com uma demanda, tá vendo? E aqui, ó, quando tem uma tomada de decisão, pode ser ministrado? Então, não, eu venho pra cá. Sim, eu venho pra cá. Aqui eu tenho outra tomada de decisão. É viável? Sim, eu venho pra cá. Não, eu volto lá pra cima. Então, tá vendo? As setas certinhas, não tem nada não tem nenhuma coisa sobreposta, nem nada. Aqui eu tenho um documento, aqui tem outro documento. Aqui, ó, a gente pode fazer para otimizar. Arrastar um pouquinho para baixo. Isso. Aqui as minhas etapas facultativas, então abertura de vagas externas, caso seja necessário, tudo mais. E aqui, no final, eu tenho a minha legenda, né? Então, coloco aqui o nome dos documentos, tudo certinho. Então é basicamente isso, pessoal. Lembrar de ter todas as macroetapas, definir certinho começo e fim, as tomadas de decisões, os documentos utilizados e manter o fluxo das informações certinho com um bom visual. Então, esse vídeo junto com o guia de utilização do Lucid vão servir como material de apoio para sempre que precisar. Quando tiver uma dúvida de como fazer o mapa, está lá disponível. Então esse é o nosso modelo padrão de mapa, todos os mapas devem ser feitos nesse molde, utilizando esses objetos e esses recursos. E é isso aí, valeu!